Bom dia, pessoal. Espero que todos vocês estejam aí muito bem, tá? E eu tô gravando então mais esse vídeo aí para ajudá-los aí a realizar as tarefas do diário de aprendizagem do terceiro bimestre, tudo bem? Pessoal, antes de mais nada, eu queria aqui fazer propaganda aí da nossa feira de ciências e artes, na verdade. Vocês receberam aí os o nosso vídeo, né, de divulgação. Acho que todos os professores também aí estão mobilizados, divulgando para vocês a nossa feira de ciências e artes. E o objetivo da nossa feira, então, é articular aí todas as disciplinas em vários projetos, né? E que vocês vão poder escolher algum desses projetos para fazer, tá? Eu vou mandar depois aquele vídeo de divulgação novamente para vocês. Essa feira de ciências, então, ela quer estimular vocês aí a participarem naqueles projetos que vocês acharem mais interessantes, mais legais, tá? Não precisa participar de todos os projetos e tem por objetivo aí movimentar um pouco a escola, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente sente falta da escola, mas a escola não é aquelas paredes, né? Aquele prédio. A escola somos nós. Então, mesmo distantes da escola, do prédio da escola, nós somos a escola, né? Então, a ideia é fazer com que a nossa feira ela seja virtual, ela seja aí à distância fisicamente, mas que a gente possa estar juntos aí na produção desses conhecimentos, tudo bem? Então, como é que é? A Feira de Ciências vai acontecer aí entre o terceiro e o quarto bimestre. Nessa feira estão sendo disponibilizados vários projetos, tá? De vários professores integrando as disciplinas, e vocês vão poder escolher aquele projeto que vocês mais gostaram, aquele projeto que vocês se interessam mais. Feita a escolha do projeto, vocês podem procurar esses professores responsáveis, que eles vão orientar vocês como fazer essa atividade que ele está propondo, tá? Essas atividades têm de ficar prontas até o dia 15 de setembro, tudo bem? Para que entre aí, ajude a entrar na nota do terceiro bimestre. E depois a gente vai fazer uma amostra dessa feira virtual também, acredito que no começo do quarto bimestre, tudo bem? Então depois eu vou mandar de novo aí para vocês o vídeo de divulgação. E falando um pouco do projeto da nossa disciplina de História, o que é o projeto, o que eu estou propondo para vocês? Eu estou propondo que vocês realizem poemas, tá? Poemas inspirados aí nos temas que nós temos aí abordados na nossa disciplina de História, tudo bem? Então o que eu estou propondo? Que vocês escrevam poemas, mas os temas dos poemas que vocês irão escrever vão ser vão ser inspirados aí nos temas que nós temos aí trabalhado no diário de aprendizagem. Vocês estão vendo que nós estamos aí nesse bimestre trabalhando com o período histórico aí, né, com esse fenômeno histórico que foi o iluminismo, né? Esse movimento de ideias que aconteceu ali no século XVIII e que ajudou aí a modernizar, né, a trazer novas ideias pro mundo aí, né? Começa na Europa, mas isso se estende por todo o resto do mundo, né? Então as ideias de igualdade de direitos perante a lei, né? Essas ideias de liberdade que são muito importantes para nós, mas que nesse momento eram uma novidade. Então, como a gente está discutindo esses temas que impactam diretamente a nossa vida, então a minha sugestão é que vocês realizem poemas inspirados por essa conversa, pelo iluminismo, e me enviem esses poemas, então, quem optar por participar desse projeto de história, né? Me envie esses poemas que a gente vai montar em uma publicação digital, tá? Um livrinho digital que vai se chamar Poemas da Quarentena. Nesse livrinho Poemas da Quarentena, nós vamos colocar todas as publicações dos alunos que participaram da Feira de Ciências através do projeto de história, que é a elaboração desses poemas, tá? Então, mas só para explicar, não é obrigado a participar desse projeto de história. Vocês podem escolher outros projetos. De repente o projeto da disciplina de português interessou mais, faz o que te interessou mais. Vocês têm opções, tá? Vocês escolhem um e esse projeto que vocês vão escolher para participar vai valer nota para todas as disciplinas, tudo bem? Então vocês não são obrigados a participar de todos. Mas aí fica o convite para vocês participarem aí
do projetinho de história que eu estou propondo para vocês, tá? Então depois eu vou mandar de novo o vídeo de divulgação e vou enviar também o exemplo de um poema de que um aluno de outra escola fez. Um poema aí também inspirado nos assuntos de história. Tudo bem, pessoal? Então agora vamos começar a falar desse vídeo aqui que eu estou gravando aí. Nós vamos ler juntos aí as atividades do diário de aprendizagem e vamos aí tentar dar um encaminhamento para ajudar vocês a realizar essas atividades, tá? Eu mandei há 2 semanas atrás um material escrito e também uma gravação, tá, com explicações a respeito do tema de que trata essas atividades, que é o iluminismo. Expliquei lá o que é o iluminismo, como que ele surgiu, né, quais os valores, quais as ideias iluministas, né, que definem esse movimento. Falamos também um pouco do antigo regime, né, que era a situação que existia na Europa, né, a situação política, econômica que existia na Europa, que fez com que as ideias iluministas surgissem para combater o antigo regime, né? Então, naquele material anterior, pessoal, vocês vão ter aí toda a conceituação do que é o iluminismo, por que ele surgiu, como ele surgiu, quais eram as suas ideias, tá? Então não deixem de ler aquele material, não deixem de assistir aquele vídeo que eu gravei para vocês, porque ali vão ter explicações importantíssimas que vão ajudá-los a realizar essas tarefas do diário de aprendizagem, tá bom? E hoje aí, então, a gente vai fazer a leitura juntos das atividades, para que eu possa ajudá-los. E na semana que vem vocês deverão receber mais um material escrito e mais uma gravação também para ajudá-los a realizar essas tarefas, tudo bem? No mais, qualquer dúvida, vocês têm aí o meu contato, entrem, me perguntem, me chamem, não fiquem com vergonha, não hesitem aí de me chamar para perguntar, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a ler aqui. Situação de aprendizagem 1, o iluminismo. Nesta situação de aprendizagem, você terá contato com algumas das ideias defendidas pelos pensadores iluministas, que questionavam as bases do antigo regime e identificar os desdobramentos destes no presente. Olha só, então resumidamente aí, só para a gente recuperar um pouco, o iluminismo ele foi um movimento de ideias, tá? Ele surge ali no século XVIII na Europa, sobretudo naqueles países da Europa em que o sistema capitalista já estava um pouco mais desenvolvido, né? Eu estou falando aqui bastante da Inglaterra e da França, tá? Então, até o século XVIII nós vimos ali, né, que na Idade Moderna, né, até o século XVIII mais ou menos, a Europa estava organizada, né, na sua política, na sua economia, na sociedade, através daquilo que a gente chama de antigo regime, né? O que era o antigo regime? O antigo regime era aquele Estado absolutista, né, onde ele era governado, aquele Estado nacional, né, ele era governado por um rei, um monarca, e ele tinha o poder absoluto. Então essa palavrinha é a chave para a gente entender o que é o poder absolutista. Ele tinha o poder absoluto, ou seja, aquele monarca ele não dividia o poder com nenhuma outra autoridade. A única autoridade era o monarca. E ele concentrava, então, todos os poderes de administração, os poderes de declarar guerra, poderes da política econômica, de, né, organizar a política econômica, de organizar a sociedade. Então todos os poderes eram concentrados numa única figura que era o monarca. Não é à toa que tem uma frase de um monarca francês que ele expressa muito bem qual é o espírito desse regime absolutista. Ele falava: o Estado sou eu. Ou seja, tudo que aquilo que significava o Estado Nacional poderia ser resumido na figura do monarca, porque ele tinha o poder absoluto, tá? Mas aí vocês vão falar: mas professor, mas como que as pessoas aceitavam isso, né? Ora, o regime absolutista, ele era sustentado também pela igreja, né? Afinal de contas, a igreja dizia o seguinte, que aquele monarca, ele era um representante de Deus, ele era um enviado de Deus na terra. E por isso as pessoas tinham de se submeter a todas as decisões, a todas as ordens desse monarca, né? Então, essa ideia de que ele era um enviado de Deus, ele era um representante de Deus na terra, e por isso ele tinha a autoridade absoluta,
Isso fazia com que as pessoas acatassem todas essas ordens e achassem isso natural, achassem isso normal. Então esse poder absolutista ele era sustentado pela igreja. Havia uma aliança entre esse poder monarca com a Igreja Católica. Ele também era sustentado, esse poder absolutista, ele também era sustentado por uma grande classe de comerciantes, né, que eu tenho falado muito para vocês, uma classe de comerciantes que vinha aí se desenvolvendo desde o final da Idade Média e que estava se enriquecendo cada vez mais. Os chamados burgueses, tá? Esses burgueses, eles foram se desenvolvendo, se enriquecendo cada vez mais e interessava ao monarca estabelecer alianças com essa burguesia, porque era essa burguesia que fazia os empreendimentos comerciais que faziam com que o seu reino, né, o seu Estado Nacional fosse cada vez mais rico, né? Nós vimos que a política econômica do antigo regime era o mercantilismo, né? E o objetivo do mercantilismo era o seguinte: cada Estado Nacional, para ser mais rico, ou seja, para acumular mais capital, ele tinha de necessariamente fazer mais transações comerciais. E ele tinha de necessariamente acumular dentro do seu território cada vez mais metais preciosos, que era a moeda da época. Então, quanto mais metais preciosos entrassem dentro daquele território nacional, daquele Estado Nacional, mais rico aquele Estado Nacional seria. E isso só seria possível a partir das atividades comerciais empreendidas por essa burguesia, por essa grande classe de comerciantes, tá? Então, em nome desse objetivo de acumular capital dentro do Estado Nacional, acumulação de capital, essa aliança entre o monarca e a burguesia, ela se consolidou. E o que aconteceu? Todas as características aí do mercantilismo, que é essa política econômica dos Estados Nacionais. O mercantilismo, então, é uma política econômica em que o Estado Nacional organiza e planeja a economia, né? A economia, então, ela não tem uma liberdade, esses burgueses não têm uma liberdade de comércio, mas sim, eles são orientados pela ação governamental, pela ação do monarca. Em nome disso, então, galera, que vai se dar a colonização, né, das regiões aqui da América pelos países europeus, né, como no nosso caso aqui o Brasil foi colonizado por Portugal, né, e tudo que se segue diante desse movimento, né, como a escravidão, por exemplo, o genocídio dos povos indígenas. Então, são todos movimentos que aconteceram cujo objetivo era aí a acumulação de capital dentro dos estados europeus, tá bom? Então, o iluminismo vai ser um movimento de ideias que começa a se desenvolver ali no século XVII, mas vai ser no século XVIII que esse movimento de ideias vai se desenvolver mais, tá? E eles questionavam as bases do antigo regime, né? Quais eram essas bases, então? Além dessas que eu falei, o antigo regime era uma sociedade estamental, das ordens, né? Vocês se lembram lá no vídeo anterior que eu mostrei aquela pirâmide, né? Então era uma sociedade estratificada. Era uma sociedade em que não havia a noção de que todos são iguais, como nós temos hoje na sociedade que nós vivemos. Embora na prática isso não exista, mas há a noção de que todos são iguais perante a lei na nossa sociedade hoje. Mas naquele momento, a ideia era exatamente o contrário. A ideia era de que a diferença, a desigualdade social era um projeto divino, era uma expressão da vontade de Deus. Então aquilo era naturalizado, a desigualdade era naturalizada, né? Então a sociedade era dividida em estamentos, né, em castas, né? Você tinha lá no topo da pirâmide, né, o monarca, afinal de contas, o poder absoluto era dele, ele era visto como um representante de Deus na Terra. Você tinha depois ali uma camada de privilegiados, né, que era o clero e a nobreza também, né, que eram vistos como naturalmente superiores às demais categorias da população, né? E eles tinham privilégios, eles não trabalhavam, eles não pagavam impostos, né? Enfim, eles viviam da riqueza, né? Porque naquele mundo do antigo regime, a ideia do trabalho era visto como algo negativo, como algo pejorativo, né? O bom era não trabalhar, né? Por isso que se chamavam nobres, né? Porque não precisavam trabalhar. E na terceira categoria, lá na base da pirâmide, né, no chão da pirâmide,
todo o restante. E aí todo o restante mesmo, tá tudo misturado. Desde o camponês que está trabalhando lá nos feudos, até essa classe de comerciantes que está cada vez ficando mais rica. Então o que acontece? Essa classe de comerciantes começa a ficar rica, começa a ajudar esse Estado Nacional a se desenvolver, e eles vão chegar uma hora e vão falar, olha, nós que estamos sustentando tudo isso daqui, mas nós vivemos numa sociedade em que nós não temos prestígio social. Nós estamos lá no terceiro estado, na terceira categoria, junto com o camponês, junto com o povão. Né? Enquanto isso, a nobreza que tem os privilégios. Então vai ser contra esse estado de coisas que começa a ser questionado por esses iluministas. Né? Eles começam a pensar outras formas de sociedade que a desigualdade não fosse naturalizada, né? Que o poder não fosse justificado e legitimado pela igreja, mas sim fosse um exercício aqui na terra, né? Entre os homens. Ou seja, a ideia de afastar a concepção religiosa do Estado, que era aí a promotora de uma naturalização da desigualdade. Tá? Então vai ser contra esse estado de coisas que o iluminismo ele vai se desenvolver ao longo do século XVIII na Europa. Então nós vimos lá naquele material anterior que eu mandei para vocês quais eram as ideias iluministas, né? Quais eram essas ideias que eles defendiam. Nós vimos também lá os autores, né? Esses pensadores, esses filósofos, quem eram esses caras e o que eles defendiam, né? Nós trabalhamos bastante as ideias do Voltaire, né? Que é a ideia da liberdade de expressão, de você poder se expressar, mas tem lá naquele material todas essas ideias e todos os autores que defenderam essas ideias. Então, não deixem de acessar aquele material lá, que lá vai estar mais completo para vocês, tá? Vamos começar aqui, ó, atividade 1, então. Observe a imagem e leia o fragmento de texto a seguir para responder aos questionamentos no caderno. No diário de aprendizagem, tá? Porque isso vocês vão devolver para a escola. Então, aqui na imagem 1, essa imagem aqui, ó, fotografia da Praça dos Três Poderes, tá? Em Brasília. Então, olha aqui, essa é uma imagem, pessoal, da Praça dos Três Poderes, que fica em Brasília. Brasília, vocês sabem, é a capital federal, não é verdade? E os três poderes aí, eles são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Né? O poder executivo é o poder que abriga ali a presidência da República. O poder legislativo vai abrigar aqui no Brasil o Congresso Nacional. Lembrando que o Congresso Nacional ele é formado por duas casas, né? Ele é bicameral, ou seja, eles têm duas câmaras, que é a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado Federal. Tá? Então, a junção dessas duas casas legislativas, elas são o Congresso Nacional. E o Poder Judiciário, que define as questões de justiça, né? Que tem por objetivo aí assegurar o cumprimento da Constituição. Tá? Então, olhem só como o poder político de uma democracia, ele é dividido, ele não é concentrado. Então nós estamos aqui no extremo oposto do poder absolutista, né? No poder absolutista que vigorava na Europa no antigo regime, esse poder político, econômico, social, ele era concentrado na figura do monarca, do rei. Por isso que era o poder absoluto. Né? Era o monarca que governava, era o monarca que fazia as leis, era o monarca que definia as questões de justiça. E hoje, nas democracias aí, esse poder que estava concentrado nas mãos do monarca, ele é dividido. Então, a separação dos poderes. Tá? Então, numa democracia ocidental, né, nas democracias aí, esses poderes que estavam concentrados nas mãos do monarca, eles são divididos em três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Tá? O poder executivo, o nome já fala, executa as leis, né? Ele que executa, ele que governa.
O poder legislativo, qual que é a função dele? Ele legisla, né? Ele elabora leis que o executivo vai executar e também fiscaliza o poder executivo. E o poder judiciário tem por objetivo aí assegurar o cumprimento da Constituição. Ou seja, essa divisão de poderes, ela permite um equilíbrio e não deixa com que um governante ele exerça o seu poder de maneira arbitrária, ele concentre esses poderes, né, para evitar abusos. Porque se você concentra os poderes nas mãos de uma pessoa só, provavelmente você vai ter abusos, né? Essa pessoa vai exceder o limite dos seus poderes. Então, uma democracia, o fundamento da democracia é a divisão dos poderes. Tudo bem? Nas democracias, então, da onde vem o poder? O poder não vem de nenhuma dessas pessoas que ocupam o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. O poder vem da Constituição. O que é a Constituição? A Constituição é aquilo que se chama de carta maior, de letra maior ou de lei maior. Ou seja, é um conjunto de leis, tá? E é aquilo que deve ser seguido. Qualquer pessoa que ocupe qualquer um desses cargos políticos, ela deve obediência à Constituição. É a Constituição que manda. Então, nenhum governante pode tomar medidas, né, que não estejam na Constituição, para evitar também abusos de poder. É por isso que o Poder Judiciário tem a função de interpretar e garantir o cumprimento da Constituição. Tudo bem, pessoal? Então, enquanto lá no regime absolutista o poder vem de Deus, e esse poder que vem que a igreja dá, né, que o monarca é uma pessoa enviado de Deus e que, portanto, tudo que ele fizer está justificado por isso, na democracia o poder vem da Constituição, das leis. Então aqui é o teto. Os governantes estão abaixo da Constituição. Eles devem obediência à Constituição. Eles não podem tudo. Ao mesmo tempo em que esse poder está dividido aí em 3 poderes, então. Então a Praça dos 3 Poderes, que fica em Brasília, que é a capital do país, essa praça, pessoal, é nessa praça aí em que ficam aí os poderes instalados, os poderes da República Brasileira, né? O poder executivo, que é a presidência da República, o poder legislativo, que são as 2 câmaras, né? Dos deputados e a do Senado Federal, que juntas formam o Congresso Nacional, e o poder judiciário. Por isso que vocês veem tanto isso nas reportagens aí que falam sobre política, porque elas ocupam esse mesmo lugar, né? Uma praça dos 3 poderes. Então essa imagem está mostrando isso pra gente. Vamos ler o textinho, então? Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, têm suas origens no século XVII, na Europa, com o surgimento de um movimento que ficou conhecido como Iluminismo, cujas ideias influenciaram diversos movimentos sociais e políticos no mundo, entre eles a Revolução Francesa, os movimentos de independência da América Latina, inclusive no Brasil, e o movimento de independência das 13 colônias da América do Norte. Então, olha só, o iluminismo é a origem da divisão de poderes, né? Porque o iluminismo foi esse movimento de ideias que buscava destruir toda a base do antigo regime, do poder absolutista. Tá? Então vejam que a nossa organização política hoje é fruto desse movimento iluminista. Né? E esse iluminismo, então, foi que influenciou aí a derrocada de todos os antigos regimes, tanto da Europa, mas também fora da Europa, como nas Américas aqui, né? As independências que aconteceram na América Latina, inclusive no Brasil, e a própria independência dos Estados Unidos. Por quê? Aqui nas Américas, nós tínhamos nesse momento as colônias, né? A América era uma região que era colonizada pelos países europeus. Como eu falei para vocês, o colonialismo era parte da política mercantilista, né? Os países europeus vinham para a Europa, né? Se apossaram desse território e dizimaram a população local, os nativos, né? Os povos indígenas, escravizaram pessoas na África para trabalhar para eles de graça aqui na América, para produzir riqueza para esses países europeus. Então isso foi a colonização. E o iluminismo, então, quando essas ideias começam a surgir,
o resultado delas também vai ser a independência dessas regiões, tá? Porque uma das bandeiras do iluminismo era a noção da liberdade. Então os povos americanos aqui que estavam sendo oprimidos, que estavam sendo colonizados pelos povos europeus, né, tomaram essas ideias liberais, essas ideias de liberdade, para falar, não, então, se vocês querem liberdade aí para vocês na Europa, nós queremos liberdade aqui também em relação a vocês. Então vamos fazer as nossas independências. Então o iluminismo também vai ser aí, vai sustentar as independências que vão ocorrer na América, nas Américas aí, ao longo do século XVIII e XIX, tá? Então, uma das características do iluminismo também vai ser a noção da liberdade. Por isso que a gente vai chamar as ideias iluministas também de ideias liberais. Tudo bem? Então aqui, ó, a Praça dos Três Poderes está localizada na capital federal, em Brasília, fundada em 1960, e é um importante patrimônio cultural brasileiro. Pesquise por que essa praça recebeu esse nome e o que os três poderes representam para o cenário político nacional. Então aqui para vocês responderem, tá? Para vocês devolverem aí no diário de aprendizagem, para correção do terceiro bimestre, tá? Então vocês podem pesquisar mais sobre isso, mas também aqui o que a gente conversou também já permite com que vocês respondam essa questão aí, tá ok? 1.2, segunda atividade aí. Os dois fragmentos abaixo possuem uma diferença de tempo de 159 anos entre si. A partir dessa afirmação e da análise dos textos, responda no caderno ao que se pede. Então nós vamos ler dois fragmentos de texto, dois trechos de textos, tá? E esses dois trechos, a diferença da escrita de um para o outro, se passaram aí 159 anos, ou seja, se passaram aí mais de um século e meio, né? Vamos fazer a leitura deles para ver aí o que eles estão dizendo e o que eles têm em comum aí. Ó, texto 1, fragmento 1, né? Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, artigo 1º. Então olha só, primeira coisa, pessoal, a gente precisa saber, qualquer texto que vocês se propuserem a fazer a leitura aí, nós precisamos saber de onde vem aquele texto, quem escreveu, quando foi escrito, tá? A primeira questão, mais importante do texto em si, é saber quem produziu aquele texto. E a gente tem a informação aqui de que esse texto, né, esse trecho, ele saiu da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Essa declaração ela foi produzida no ambiente da Revolução Francesa, que foi uma revolução que foi feita baseada nos ideais iluministas, tá? Para destruir o antigo regime na França. Então essa declaração, olha só, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Parece uma besteira para a gente hoje, nós que somos pessoas do século XXI, né? Uma coisa dessa, uma afirmação dessa de que os homens são livres e nascem iguais. Porque nós já nascemos e crescemos numa sociedade e num mundo em que a liberdade e a igualdade já são valores consolidados, não é? Então, como nós, né, até eu, né, nós nascemos e crescemos num mundo em que a noção de liberdade e a noção de igualdade, ela sempre estava posta, nós não achamos que isso seja uma novidade. Mas em 1789, isso era uma novidade, porque não se existia igualdade e nem liberdade. Por isso que foi uma revolução, né? Porque ela mudou um estado de coisas. Porque no antigo regime não havia a ideia de igualdade, né? Qual que era a noção do antigo regime? A noção do antigo regime era aquela pirâmide lá, uma sociedade estamental, uma sociedade dividida. As pessoas que viviam no antigo regime eram divididas em categorias. E essas categorias, elas eram legitimadas e justificadas pela igreja. A igreja falava, olha, você nasceu no terceiro estado, na terceira categoria, junto com o povão, você é um camponês, né? Ou você é um comerciante burguês. Então a sua função nesse mundo é trabalhar para sustentar aqueles que estão acima de vocês.
E isso é assim porque é da vontade de Deus. Então, se é da vontade de Deus, nós não vamos questionar e nós vamos aceitar o nosso lugar nesse mundo porque é da vontade de Deus. Era assim que era no antigo regime, né? Ou então, aquela categoria, a segunda categoria lá da pirâmide em que ficava a nobreza. A nobreza não trabalhava e a nobreza não pagava imposto, ela vivia de rendas. Né? Mas se um camponês chegasse para ela e falasse, olha, eu estou trabalhando aqui, é o meu trabalho que sustenta você, você acha isso justo? Né? Essa nobreza ia falar para ele o seguinte, é justo, porque nós nascemos em categorias diferentes na sociedade pela vontade de Deus. Então eu tenho uma função aqui na Terra diferente da sua. A sua função, né, do terceiro estado é trabalhar para me sustentar. A minha função é usufruir das riquezas, usufruir do meu prestígio social, né? Do meu status social. Afinal, a nobreza era aquela que tinha distinções sociais, né? O conde, o visconde, a marquesa, né? Eles tinham esses títulos que os diferenciavam na sociedade, né? E a única função que eles tinham era, em tempos de guerra, ir para a guerra, guerrear. Isso era visto como uma função nobre, né? E a primeira etapa ali, né? O pico da pirâmide, o poder, né? O poder ali do monarca, né? O cara podia fazer tudo e ele falava, o Estado sou eu, ou seja, ele tem os poderes concentrados, né? Aquele território daquele Estado, daquela nação, era visto como um território particular do rei. Olha a diferença. Aquele território em que ficava aquela nação, a França, a Inglaterra, Portugal, era visto como um território particular do rei. Então todos que estavam ali, que moravam dentro daquele território, eram vistos como os tributários do rei. Viviam para o rei, por isso que eram chamados de súditos. Né? O que é o súdito? O súdito é uma pessoa que ela não existe por si própria, ela existe para alguém, ele é súdito de alguém. Ele é súdito do rei, do monarca. Né? E isso era visto como natural, como uma expressão da vontade de Deus, da vontade divina. Né? E então não havia, nesse mundo do antigo regime, a ideia de igualdade. Tá? Ao contrário, a ordem, né, o estado natural das coisas era a desigualdade. A desigualdade era naturalizada e justificada pela igreja. Cada um ocupava um lugar social naquela sociedade. Tudo bem? E esse lugar social que cada um ocupava era um local diferente entre si. Né? Cada um ocupava um posto. E esses postos são todos desiguais. Então a desigualdade era naturalizada. Agora, com o movimento iluminista e com as revoluções que vão se fazer em nome das ideias iluministas, esse mundo do antigo regime vai ser destruído. Porque a palavra de ordem do iluminismo vai ser igualdade e liberdade. Então a noção de que da igualdade todos são iguais em direitos. Por isso que isso era revolucionário, né? Porque isso destruía aquela sociedade estamental do antigo regime. Aqui, com as ideias iluministas, vai nascer a noção de cidadania. O que é ser um cidadão? Cidadão, pessoal, é ser um sujeito de direitos. Então, ou seja, hoje, no país que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, né, há a ideia de que nós somos cidadãos. Né? O que é ser um cidadão? O cidadão é um sujeito de direitos, ou seja, eu tenho direitos, eu sou um portador de direitos. Cada um de vocês é um cidadão, é um portador de direitos, é um sujeito de direitos. Então nós temos direitos à educação, nós temos direito à vida, nós temos direito à liberdade, nós temos direito à saúde, nós temos direito a ter um trabalho digno que remunere a gente, não é isso? Nós temos direito a ter um lazer, a ter acesso à cultura, nós temos uma série de direitos. Ou seja, eu sou um portador de direitos. O cidadão não existe para alguém. Eu não existo para o presidente da república, eu existo para mim. Né? A ideia do indivíduo, aqui nasce um indivíduo. Uma pessoa que porta direitos. Essa é a noção da cidadania, do que é ser um cidadão. E essa noção ela nasce nesse momento, com as ideias iluministas. Por isso que isso era uma novidade na época. Porque isso quebrava aquela desigualdade, aquela hierarquia social que existia no antigo regime. É claro que no mundo de hoje, apesar de se ter a noção
né, de ser um consenso, todo mundo achar que todo mundo tem direito, todo mundo é igual, na prática isso não acontece, mas pelo menos há o entendimento de que deve ser assim. Naquele mundo do antigo regime, não. Naquele mundo do antigo regime, o entendimento era de que a desigualdade era o correto. No mundo de hoje, a igualdade é um imperativo. A igualdade é uma coisa que todo mundo fala. Até aquele político que trabalha contra a igualdade das pessoas, ele vai falar que ele trabalha a favor. Porque a noção de igualdade, é um consenso entre nós. Porque isso começou a ser discutido lá em 1789, no século XVIII. Quer dizer, nós já temos aí 3 séculos em que nós falamos, olha, é isso, né? Todos têm direito à liberdade e à igualdade. Né? Então, hoje isso já é um consenso. Embora na prática nós vemos que isso não aconteça ainda. Né? E aqui o fragmento 2, pessoal. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão de consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. Esse aqui é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1948, o artigo 1º. 1948, então seria legal que vocês fizessem uma pesquisinha para saber, né? Se aquele trecho anterior que nós lemos, né, esse aqui, ali foi escrito no processo da Revolução Francesa, lá no século XVIII, que pretendia acabar com o antigo regime. Nesse segundo texto aqui, em 1948, o que estava acontecendo? O mundo tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. Vejam que é 1948, ou seja, não faz tanto tempo assim, tem aí o quê? 70 anos, né? O mundo tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial e diante daquela tragédia que tinha sido a Segunda Guerra Mundial, a ONU é criada, né, para fazer aí um gerenciamento da paz entre os povos. E se cria a noção de que, se reafirma essa noção de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Vejam que já entram palavrinhas novas aqui. A palavra dignidade e a palavra direitos. Né? Direitos já está lá, mas a palavra dignidade. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Por que né, nessa Declaração dos Direitos Humanos da ONU, lá de 1948, foi preciso reafirmar uma ideia que já tinha 200 anos? Né? Se eles precisaram reafirmar essa ideia de que todos são livres, de que todos são iguais, e acrescentar que todos, né, devem ter dignidade e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade, por que será que lá em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, né, a ONU, ao fazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, precisou reafirmar uma ideia que já tinha 200 anos? É sinal de que essa ideia não estava sendo muito respeitada, né? Para eles precisarem reafirmar. Se essa noção de igualdade de direitos, que foi forjada, foi inventada na Revolução Francesa lá no século XVIII, tivesse sido respeitada, provavelmente aqui em 1948 não haveria necessidade de isso ser reafirmado numa nova declaração. Né? E o que tinha acontecido? A Segunda Guerra, né? O nazismo. A ideia de que você tem seres humanos, aqueles que são diferentes de vocês, são inferiores, então nós podemos matar, nós podemos colocar numa câmara de gás e matar. Então o horror que foi o nazismo, né? A tragédia que foi as ideias nazistas, né? Deu aí a necessidade imperiosa de se construir uma nova declaração de direitos humanos para reafirmar algo que já se pensava que tinha sido aceito por todos. A ideia de que todos são iguais, de que todos, né, têm de ter o direito à dignidade, o que não havia sido respeitado até então. Então vejo que essa noção de liberdade, de igualdade, ela não está dada, né? Ela, na prática, ela não é construída. A gente precisa reafirmar isso o tempo todo, porque as coisas voltam para trás, né? Basta olhar para o Brasil de hoje aí, para a gente ver que se aceita que pessoas morram porque são velhas, né? Eu tenho saúde, eu tenho, né, o histórico de atleta, então
eu enfrento o Covid, agora os velhinhos vão morrer mesmo. Então esse desprezo pela vida humana é um desprezo que nós não podemos aceitar, porque isso é um retrocesso, né? Então esses valores da dignidade da pessoa, do respeito à vida humana, começam a ser construídos lá atrás para derrubar o antigo regime, no século XVIII, e nós ainda temos, ainda hoje, em 2020, né, séculos depois, nós temos que reafirmar e lutar por esses direitos, por essa noção. Então vamos lá. Existem semelhanças e diferenças entre os dois artigos? Né? Aí vocês vão fazer a leitura desses dois artigos e vão apontar quais são essas semelhanças e quais são as diferenças. O que um falou que o outro não falou. Tá? E B. Identifique nos fragmentos os princípios dos direitos humanos e justifique sua resposta. Então é isso que a gente chama de direitos humanos, né? Que hoje em dia, vejam que a gente tem que brigar pelos direitos humanos ainda hoje. Que muita gente fala que direitos humanos é para proteger bandido, não sei o quê. Não, direitos humanos é para proteger a dignidade humana, porque se não houver essa noção de que direitos humanos é fundamental, nós vamos viver na barbárie, né? Nós vamos repetir a experiência do nazismo, né? Porque vejam que o nazismo que acontece lá, aqui no século XX, né, ele anda para trás em relação a tudo aquilo que, desde o século XVIII, estava sendo construído. Então, quer dizer, se a gente não reafirmar a nossa luta pelos direitos humanos, a gente volta para trás. Os tiranos existem, estão aí, né? Então, os direitos humanos é isso, pessoal. É um conjunto de ideias, de afirmações que fala para as pessoas, olha, todo mundo, independente de quem quer que seja, independente da cor, da religião, independente do lugar que mora, independente da sua fé, independente da sua cultura, todo mundo tem alguns direitos assegurados, que é o direito à vida, é o direito à liberdade, é o direito à escola, é o direito à saúde, é o direito ao trabalho. E ninguém pode ser perseguido pelas suas diferenças, né? Atividade 2 aqui, ó. Leia o texto abaixo e faça o que se pede em seu caderno. Então vamos ler. O pensamento iluminista utilizou como meio de divulgação a enciclopédia, cujo primeiro volume foi publicado em 1751. Organizada inicialmente por Denis Diderot e Jean-Rod d'Alembert, com a cooperação de Charles Louis de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau e o Mary Harouet, eu não sei falar o nome desse último aqui primeiro, que é o Voltaire, o nosso Voltaire. Essa obra influenciou o pensamento ocidental. Segundo suas ideias, os homens nascem e são naturalmente iguais e livres. A vida em sociedade deve ser regida por leis. Assim, deve haver na sociedade igualdade de direitos e oportunidades, sendo as leis reguladoras da vida social e definidoras dos limites do indivíduo. Com o objetivo de contestar os costumes da sociedade europeia do antigo regime, as ideias desses filósofos desencadearam uma série de mudanças que impactaram o seu mundo, bem como o nosso cotidiano. Então, olha só, a enciclopédia, a gente vem falando do movimento iluminista. O iluminismo, né, foi aí, como eu já falei várias vezes para vocês, um movimento de ideias, ou seja, várias pessoas, vários filósofos, vários autores lançando ideias novas para combater o antigo regime, né? As ideias de liberdade, as ideias de igualdade de direitos, de liberdade religiosa, a ideia de liberdade de comércio, né, da atividade econômica, a liberdade de expressão. Então, um movimento de ideias. Mas como que eles iam fazer com que as ideias deles, esses autores, fossem aí acessadas pelas pessoas? Então, eles reuniram essas ideias na chamada enciclopédia, né? Não sei se vocês ainda têm disso, né? Mas muito se viu, né? As enciclopédias que eram vendidas aí tinham nas casas aí das nossas avós, dos nossos avós aí, né? Então, geralmente aí, provavelmente a mãe e o pai de vocês, quando precisavam fazer uma pesquisa para a escola, recorriam à enciclopédia. Então, a enciclopédia é um livro em que você tem aí uma série de explicações sobre vários temas. Então, é um grande livro que reúne uma série de explicações sobre vários temas. E a enciclopédia nasce com o movimento iluminista, que tinha por objetivo difundir, disseminar, né, popularizar
as ideias iluministas para as pessoas, porque não adiantava nada você ter um grupo restrito de intelectuais pensando e elaborando novas ideias para combater o antigo regime, se as pessoas elas não acessavam essas ideias. Então isso foi feito através da enciclopédia, tá? Que foi organizada aí principalmente pelo Diderot e pelo D'Alembert, dois grandes intelectuais da época. E eles condensaram então nas enciclopédias, foram mais de 50 volumes, todas as ideias que o iluminismo defendia, tá? Então as ideias de que os homens nascem e são naturalmente iguais e livres, ou seja, isso ia contra ao mundo do antigo regime, que a desigualdade era naturalizada, não é? E de que a vida em sociedade devia ser regida por leis, e não por um tirano, que seria o monarca absolutista, que poderia fazer o que quisesse em nome de Deus, aí, né? Usando o nome de Deus para isso. Olha só, vamos criar um mapa mental? Em grupo, pesquise sobre as principais ideias defendidas pelo pensamento iluminista e discuta com seus colegas. Feito isso, organizem suas ideias e apresentem em formato de mapa mental. Bom, é claro que vocês sabem que nós estamos em quarentena, então não tem pesquisa em grupo nenhuma, né? O máximo que vocês podem fazer é trocar ideias entre vocês aí pelo WhatsApp e tal, mas não se reúnam, não é para fazer isso, tá? Essa atividade do mapa mental eu já adiantei para vocês no material anterior que eu mandei, tá? Por isso a importância de vocês acessar esse material. Lá no final, até imprimi aqui para mostrar, eu fiz um mapa mental para vocês, ó. Tá lá no último material que eu mandei. Então, o que é um mapa mental, galera? Mapa mental é uma forma da gente poder estudar. Às vezes a gente lê e a gente esquece, né? Então, uma forma de você poder estudar, de você poder fixar as ideias na cabeça, é você fazer um mapa mental. No mapa mental, em história, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha, vai escrever no meio daquela folha o tema que você vai estudar. No nosso caso aqui é o iluminismo. Então, olha, eu coloquei o iluminismo aqui no meio. E daí, em história, a gente vai ter alguns pontos importantes para a gente colocar, que são o quê? A definição, ou seja, o que foi o iluminismo. O iluminismo foi um movimento de ideias e tal. Quais foram os antecedentes dele, né? O que gerou o iluminismo, né? O que fez com que as ideias iluministas fossem produzidas, né? Tinha uma situação dada na Europa, né? E essa situação que gerou uma crise, que gerou a produção das ideias iluministas. Então, os antecedentes, as causas, né? Quais foram? Depois, as características, ou seja, quais eram as características do iluminismo? Os filósofos e as ideias, né? E as consequências disso. Qual foi a consequência do movimento iluminista que nós temos visto aqui, né? A destruição do antigo regime, né? Aquele mundo do antigo regime, daquela sociedade desigual, a noção da igualdade de direitos, da igualdade de todos perante a lei, a liberdade de expressão, a liberdade econômica dos comerciantes poderem fazer comércio com quem e como quiserem, sem que a economia estivesse sendo tutelada, né, pelo poder monárquico, né? Então essa atividade eu já abordei ela no material anterior. Então, por favor, acessem aquele material novamente, que lá no final tem até o exemplo aqui do que é o mapa mental, tá? E qualquer coisa vocês vão me chamando aqui. Agora, para compreender algumas das principais características do pensamento iluminista, leia as fontes abaixo. Vamos lá. Sendo todos os homens naturalmente livres, iguais e independentes, ninguém pode ser privado dessa condição, nem colocado sob o poder político de outro, sem o seu próprio consentimento. A única maneira pela qual uma pessoa pode sujeitar a sua liberdade natural é concordando com outros homens, revestindo-se dos elos da sociedade civil. Olha só, vamos ler de novo? Sendo todos os homens naturalmente livres e iguais e independentes,
Ninguém pode ser privado dessa condição. Que condição? De liberdade, de igualdade. Ninguém pode ter a sua liberdade ou a sua igualdade arrancada, proibida. E também ninguém pode ser colocado sobre o poder político de outro, sem o seu consentimento. Então a noção aí que ia de encontro com o antigo regime, né? Em que no antigo regime, os homens e as mulheres eram naturalmente desiguais. E ele está propondo aqui que os homens sejam naturalmente livres e iguais. E que as pessoas, né, elas só podem estar submetidas a um poder político se isso for do seu consentimento, da sua própria vontade. O que também não acontecia no antigo regime, que as pessoas nasciam, eram súditas, né? Elas nasciam devendo favores para um monarca, que era tinha o poder absoluto, né, e que era considerado o dono daquele território todo. Então as pessoas estavam ali inseridas num poder político sem que aquilo fosse do seu consentimento. Então ele está dizendo aqui que não, que todos são livres e iguais e ninguém pode ser privado dessa liberdade, dessa igualdade, e que também ninguém pode ser colocado sob o poder político de ninguém sem o seu consentimento. A única maneira pela qual uma pessoa pode sujeitar a sua liberdade natural é concordando com outros homens, revestindo-se dos elos da sociedade civil. Ou seja, aqui é a ideia da sociedade, de que a sociedade é um pacto, né? Então, por exemplo, eu não posso agredir ninguém na rua. Eu não posso falar assim, mas eu tenho a minha liberdade. A liberdade é um valor iluminista. Eu vou exercer a minha liberdade. Então eu vou lá e saio batendo em todo mundo na rua. Não. A sociedade civil, então, é um pacto entre todas as pessoas que vivem nessa sociedade que estabelece limites para essa liberdade. Então eu abro mão de certos aspectos da minha liberdade em nome de um bem comum. Então eu não posso ir lá e bater em ninguém. Eu não tenho esse direito, né? Por quê? Porque eu estou afrontando o outro. E nós temos um pacto na sociedade em que nós abrimos mãos, né? Que os limites têm direitos, né? Eu não posso avançar, fazer alguma coisa e falar que isso é o direito da minha liberdade de expressão. Por isso que nós conversamos nas nossas aulas também sobre a liberdade de expressão, de que ela tem limites. O limite da minha liberdade de expressão é quando eu afronto o outro, né? Quando eu ridicularizo, quando eu tenho uma atitude discriminatória, preconceituosa com o outro, seja uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Então a liberdade ela tem limites também. Então aqui um escrito desse por John Locke, que foi um importante filósofo e intelectual iluminista, tá? Então isso aqui, olha, é um texto lá do século XVIII. Vamos ver o texto 2. A nossa época é a época da crítica, a qual tudo tem que se submeter. Que época que ele está falando? A época iluminista, o século XVIII. Ele está falando que aquela época é a época da crítica, ou seja, você criticar, fazer a crítica, a qual tudo temos que submeter. Pessoal, queria só explicar aqui um pouquinho essa questão da palavra crítica. A palavra crítica não quer dizer necessariamente apenas você apontar defeitos. Crítica é você apontar as contradições. Tudo aquilo que o ser humano produz tem contradições, porque a humanidade ela é feita de contradições. Não existe o ser humano perfeito. Então a crítica, você fazer a crítica, você ter o pensamento crítico de que tanto falam para vocês, é você procurar as contradições, né? Então aqui ele está dizendo que essa era a época da crítica, ou seja, eles estavam submetendo aquela ordem de coisas do antigo regime à crítica, procurando as contradições. A religião, pela sua santidade, e a legislação, pela sua majestade, querem igualmente subtrair-se a ela. Ou seja, querem não ser objeto de crítica de ninguém. Mas então suscitam contra elas justificadas suspeitas e não podem aspirar ao sincero respeito que a razão só concede a quem pode sustentar o seu livre e público exame. Aqui Kant, também um outro filósofo importante, escrevendo aí a crítica da razão pura. Pessoal, uma palavrinha-chave do movimento iluminista é crítica. O criticismo, você submeter tudo à razão, à racionalidade. Você vai pensar sobre tudo. E quando a gente pensa sobre as coisas, a gente acha as contradições. E a gente pode fazer uma proposta para mudar, para superar aquela contradição. Então, uma das palavrinhas-chave do movimento iluminista é a crítica e a racionalidade.
Após a leitura dos textos, identifique as características do pensamento iluminista em cada um dos fragmentos, sublinhando-os e justificando no seu caderno a sua escolha. Pessoal, aqui eu peço para que vocês voltem de novo àquele material que eu mandei para vocês anteriormente, da semana retrasada. Tanto o material escrito quanto o material, essa gravação que eu faço a leitura com vocês. Lá vocês vão ter, né, que nós já vimos, eu espero que vocês tenham assistido e lido o material, né? Lá tem as características do pensamento iluminista. Todas as características, todos os autores e qual ideia foi elaborada por qual autor. Acessem aquele material, porque é acessando aquele material que vocês vão conseguir identificar nesses dois trechos aqui características do pensamento iluminista. Tudo bem? Os textos a seguir são sobre... Os textos a seguir são sobre o absolutismo monárquico e foram escritos por dois pensadores iluministas. Analise as fontes e faça o que se pede em seu caderno. Pessoal, aqui tudo que faça em seu caderno faça para entregar no diário de aprendizagem, tá? Então aqui a gente vai ler aí um texto, né? Acho que mais de um texto, sobre o absolutismo monárquico, falando sobre o antigo regime, né? E que foi escrito por dois pensadores iluministas. Vamos ver aqui. O primeiro. Os reis desejam ser absolutos, e de longe lhe bradamos que a melhor maneira de o serem consiste em se fazerem amar por seus povos. Os melhores reis desejam ser malvados, quando lhes apetece, sem cessarem de ser os senhores. Por mais que se esforce um orador político em adverti-los de que a força do povo é a sua própria, e de que o seu maior interesse deve consistir em que o povo seja florescente, numeroso, temível, eles sabem perfeitamente que tal coisa não é a verdade. Seu interesse pessoal está, antes de mais nada, em que o povo seja débil, miserável e jamais lhe possa resistir. Então, texto escrito por Jean-Jacques Rousseau, um importante pensador iluminista também no seu livro Do Contrato Social. Então, olha só. Sabendo que Jean-Jacques Rousseau é um pensador iluminista, ou seja, está influenciado, está produzindo essas ideias iluministas, que, como nós sabemos, são ideias que tinham por objetivo fazer a crítica do antigo regime. Então vamos a gente ler esse trecho, né, para a gente perceber qual é a postura do Rousseau, o autor desse texto, em relação ao poder absoluto. Ele está criticando? Ele está dizendo que o poder absoluto é legal, deve continuar, e é isso mesmo? Tá? Então é com essas informações que a gente vai para o texto. Olha só. O texto 2 aqui, escrito por Baron de Montesquieu, também um importante pensador iluminista, no seu texto aí, O Espírito das Leis, que é o seu livro que ele fala sobre a divisão de poderes. Pois, se houver apenas o momentâneo e a vontade caprichosa de uma única pessoa de governar o Estado, nada pode ser consertado. Então, aqui é a mesma coisa, né? Sabendo que o Montesquieu é um autor iluminista, ou seja, um pensador iluminista, alguém que estava produzindo as ideias iluministas, que tinha por objetivo derrubar o antigo regime, né? Qual é a postura dele em relação ao absolutismo, ao poder concentrado nas mãos do monarca? Olha o que ele fala. Se houver apenas o momentâneo e a vontade caprichosa de uma única pessoa de governar o Estado, nada pode ser consertado. Então, de novo, ele está criticando o poder absolutista, ou ele está falando que ele apoia o poder absolutista, de que os poderes têm que ser concentrados numa única pessoa mesmo, que é isso mesmo? Tá? Após a leitura das fontes, pode-se dizer que Rousseau e Montesquieu eram favoráveis ou contrários ao absolutismo monárquico? Cite as frases dos autores que fundamentam a sua resposta. Tá? Então, aí, de novo, sabendo que esses autores são autores que produzem um pensamento iluminista, né, que tinham por objetivo acabar com o antigo regime, eles eram favoráveis ou contrários ao absolutismo monárquico? Daí vocês vão tirar trechos aqui que vão comprovar a resposta de vocês, tá bom? Então leiam de novo essas citações,
né? Porque às vezes a releitura ajuda bastante a gente. Até o tempo presente, Montesquieu é reconhecido por defender a divisão do poder político em 3 partes, geridas por pessoas diferentes, com o objetivo de impedir a concentração do poder nas mãos de apenas um governante. Observe as fontes a seguir para responder aos questionamentos. Então, aquela primeira atividade que nós abrimos esse vídeo, né? Que tinha lá a Praça dos Três Poderes, e eu falei para vocês a divisão dos poderes, essa é uma ideia do Montesquieu, que nós aplicamos aqui no Brasil, por exemplo, né? Então vamos ver a imagem 1. Olha só, a imagem 1 tem uma pessoa aqui com o pergaminho ali, né? O livrinho do Espírito das Leis, que é o livro do Montesquieu, que ele que escreveu, e essa pessoa fala pro rei, né? Precisamos rever esses conceitos. Ou seja, é o Montesquieu que está falando. E a outra pessoa fala, o Estado sou eu. Né? Quem será que é essa pessoa que fala, o Estado sou eu? Que fala que eu que governo tudo? Né? O rei absolutista, o rei que tem o poder concentrado. Fonte 1. Para ter essa liberdade, é necessário que o governo seja tão organizado que um homem não precise ter medo do outro. Quando os poderes legislativo e executivo estão unidos na mesma pessoa, ou no mesmo corpo de magistrados, não pode haver liberdade. Aí mais uma frase do Montesquieu, do livro O Espírito das Leis. Ou seja, ele está criticando a concentração de poderes, né? Olha só, ele está falando que não tem liberdade quando os poderes legislativo e executivo estão unidos na mesma pessoa. Não tem liberdade, né? A liberdade vai vir na divisão dos poderes. O poder freia o poder e não permite com que ninguém acumule o poder. Identifique os personagens da charge relacionando o diálogo à fonte 1. Então, olha só, aqui é a fonte 1, esse trechinho, e aqui é a charge que nós vimos aqui. Tá? Então, vocês vão identificar quem é cada personagem da charge e vai aí fazer a relação sobre esse trechinho aqui. Quais conclusões você pode chegar com essa análise? Explique em seu caderno. O que o Montesquieu está querendo dizer com isso? Tá claro aqui, né? Nós já falamos e falamos de novo, né? Desde o começo desse vídeo. Atualmente, muitos países no mundo organizam seus sistemas políticos a partir da ideia defendida por Montesquieu, ou seja, a divisão de poder. Complete a tabela indicando quais cargos exercem cada um dos poderes hoje em dia no Brasil, conforme o exemplo abaixo. Olha só, aqui vocês vão completar. O Brasil adota essa sugestão do Montesquieu, né, como eu falei para vocês, e o poder político aqui é dividido em 3 poderes. O poder executivo, que é a presidência da República, o poder legislativo, que são quem legisla, né, os deputados e os senadores, e o poder judiciário, que é o poder de justiça, os juízes, etc. Esse sistema de divisão de poderes é o sistema que o Brasil adota, tanto na esfera federal, que é essa que eu falei para vocês, mas nas esferas estaduais e municipais. Então, quem que é o poder executivo na esfera estadual? O governador do estado. O poder legislativo na esfera estadual? A Assembleia dos Deputados estaduais. E o poder judiciário também na esfera estadual. E no poder municipal a mesma coisa. Quem que é o poder executivo no município? O prefeito. Quem que é o poder legislativo? A Câmara dos Vereadores. Né? E o poder judiciário também, a justiça. Então vocês vão completar aqui essa tabela. Olha só, outra atividade. Leia o texto abaixo e analise a imagem para seguir para responder no seu caderno as questões. Agora vamos falar do liberalismo econômico. A liberdade é um dos pilares do pensamento iluminista e ela está presente em propostas no campo da política, nos aspectos culturais e também quando o assunto é a economia, como quando se contrapôs ao mercantilismo. Então, vamos lembrar lá, o mercantilismo era a política econômica do antigo regime, tá? E como que era o mercantilismo? Vocês podem relembrar acessando o material anterior, mas resumidamente, o mercantilismo ele era quando a economia ela estava sendo executada através de ações coordenadas pelo poder absoluto.
Lembre-se, o poder do monarca era absoluto. Ele tomava conta de tudo, inclusive da economia. Aquela classe de comerciantes, os burgueses, que faziam os empreendimentos, eles não tinham liberdade de fazer tudo como eles queriam, porque a economia era coordenada pelo poder absoluto. Então, eles queriam liberdade econômica, os comerciantes, os burgueses. Queriam liberdade econômica para poder fazer economia de uma maneira livre, sem as amarras do Estado, sem pagar imposto para o Estado. Então, era isso que eles chamavam de liberalismo econômico. Adam Smith, retornando ao texto aqui, escritor da obra A Riqueza das Nações, foi um dos defensores do princípio da liberdade econômica e do livre comércio entre as nações, ou seja, sem as amarras do Estado. Em sua teoria, afirmava que a economia de um país seria fortalecida a partir do momento em que o Estado tivesse menor influência sobre ela. As ideias de Adam Smith chegaram às colônias da América do Norte, subsidiando as concepções das 13 colônias inglesas em seu primeiro congresso, em 1774. Então, pessoal, as 13 colônias inglesas eram essas colônias que ficavam na América do Norte, tá? E eram colonizadas pela Inglaterra, por isso 13 colônias inglesas, tá? E que se transformaram aí com a sua independência nos Estados Unidos, no país Estados Unidos. Então aqui esse texto está falando o seguinte, né? Como que os iluministas viam a economia? Eles também queriam destruir a forma como se fazia economia no antigo regime, em que o poder absoluto dominava tudo. Eles queriam liberdade de comércio, esses comerciantes. Eles não queriam a interferência do Estado na economia. E o Adam Smith foi um dos pensadores iluministas que mais contribuiu para sustentar essa ideia da não intervenção do Estado nas economias. Deixar com que o comércio acontecesse de maneira livre entre as nações, sem que o Estado ficasse regulando esse comércio através de impostos. Tá? Essas ideias, então, elas foram muito importantes para a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias inglesas, quando elas realizaram o seu Congresso Continental em 1774. Aqui, ó, a imagem 1 é uma imagem que apresenta o primeiro Congresso Continental aí, que aconteceu em 1774, que foi importante para a independência das 13 colônias inglesas que se transformaram nos Estados Unidos. Qual o ideal iluminista influenciou a organização do primeiro Congresso Continental? Qual foi esse ideal? Né? Que a gente acabou de falar aqui, né? A questão da economia, né? E B, descreva os principais aspectos da teoria defendida por Adam Smith em sua obra A Riqueza das Nações. Então é isso que eu acabei de falar e que vocês podem ler aqui, nesse trechinho também. Né? O que o Adam Smith defendia? Está escrito aqui. Então vocês vão ter que reler para escrever. Pessoal, essa atividade 3 aqui, que pede para fazer um jogo da memória, é muito legal, mas nós não temos condições de fazer porque ela exige grupos de pessoas. E nós não estamos nos reunindo porque estamos de quarentena. Então essa atividade 3 não é para ser realizada. Pessoal, atividade 4. Vamos fazer a sistematização da situação da aprendizagem 1. Para isso, faça o que se pede nos itens A, B e C. Já adianto a vocês que para realizar essa atividade, vocês vão ter que acessar aquele primeiro material que eu enviei para vocês, tudo bem? Complete o quadro com as principais características do antigo regime na primeira coluna e as ideias iluministas na segunda. Então, olha só, o antigo regime é marcado pelo quê? Pelo absolutismo monárquico, que está escrito aí já, né? O poder concentrado na figura do rei. Pelo mercantilismo, que é a forma como se organizava a economia no antigo regime, né? E o que mais? Né? Será que a gente pode colocar aí a sociedade, né, estamental, de repente? Então vocês vão ter que acessar aquele material para saber. E na coluna do iluminismo, lá também você vai ter várias características do iluminismo. Aqui, pessoal, o iluminismo tem várias características que estão descritas naquele primeiro material que eu mandei para vocês. Então, não tem aqui vocês vão ter que acrescentar mais duas, né? Porque já tem o empirismo. Vocês podem escolher livremente qualquer uma das características do iluminismo para botar aí.
tá? Então ali tem várias, naquele primeiro material que eu mandei para vocês, tem várias características do iluminismo. Vocês vão escolher qualquer que vocês queiram para colocar aí. Não tem uma exata, qualquer uma daquelas. B. Cite no seu caderno uma das teorias defendidas pelos pensadores iluministas e explique como ela tem influenciado os dias de hoje. Olha que bacana. Naquele primeiro material também, e nós falamos isso hoje aqui, várias ideias defendidas pelos iluministas são muito presentes na nossa vida, né? A divisão de poderes, a liberdade de expressão, a ideia de que todos são iguais perante a lei. Então cite uma dessas teorias e explique, né, qual é o peso que ela tem nos dias de hoje. E C. Abaixo, associe os pensadores iluministas às suas obras e, posteriormente, escreva uma síntese com as principais ideias de cada um deles. Esse material também vocês vão encontrar no material que eu preparei e enviei anteriormente para vocês. Lá vocês têm uma relação dos autores e das obras deles. Todos esses estão lá. Então vocês vão ter que acessar lá, fazer a leitura para poder responder. Tá bom? A situação de aprendizagem 2 vai ser objeto de um material que eu vou mandar para vocês na semana que vem, tá bom? Para não ficar muito pesado. Então, pessoal, assistam esse vídeo, acessem o material que eu mandei anteriormente, façam as atividades do diário de aprendizagem até aqui, tá? E na semana que vem a gente faz com mais calma essa última etapa. E daí fica tranquilo para todo mundo, tá bom? Pessoal, dúvidas me procurem, vocês sabem disso, tem o meu número, para que eu possa ajudar vocês caso precisem, tá bom? Estou à disposição aí. Então, um abraço aí e até mais.